Seja bem-vindo para mais um encontro comigo. E nesse vídeo de hoje eu quero falar algo que conta um pouquinho a minha história. E que história é essa, Mara? Por que é que eu decidi estudar e focar em ambientes? Da onde que eu tirei isso? O que que aconteceu com a minha vida que eu decidi estudar ambientes? Vou contar isso agora para vocês. Olha só que interessante. Quando eu era adolescente, eu queria fazer agronomia. Esse era o meu sonho, estudar agronomia. Aí não passei, fiquei super decepcionada, super triste, não sabia o que fazer. E aí um dia, uma tia minha falou: Olha, abriu fisioterapia, vai fazer fisioterapia. Eu nem sabia o que que era fisioterapia. E na época, aquela época, lá em 2003, era assim, a gente não tinha conhecimento dessas coisas, a gente nem sabia o que que era. Fui fazer, fiz, passei, e aí comecei a estudar e a cursar. Então, quando eu comecei a fisioterapia, o que que a gente aprende, né? Que o nosso corpo, ele tem dores, ele tem problemas, ele fica envelhecido, ele também tem coisas que não funcionam ali em algum momento. Então, isso eu comecei a aprender que a dor era uma dor. E que com o passar do tempo a gente tinha mais problemas nesse corpo físico, que é como se fosse uma máquina. Com o passar do tempo dos meus estudos, eu tive uma bênção de ter professores incríveis que tinham um outro olhar. Eu comecei a perceber que a dor, uma dor aqui no ombro, não é só uma dor no ombro. Que a dor no teu tornozelo não é só uma dor no tornozelo. Que a dor no teu dedão não é só uma dor no dedão. Existe algo por trás disso. E isso começou a me trazer muita curiosidade. E o que que é esse algo? Existem emoções que nos adoecem e que adoecem o nosso corpo. Então, esses professores, eles começaram a trazer esse tipo de percepção. Então, eu entrei achando que a dor era só uma dor de algo físico. Depois de um tempo, eu comecei a perceber que não é só uma dor de algo físico, que as nossas emoções também nos adoecem e que o nosso corpo sente tudo isso, e por isso talvez a gente tenha certas dores. Perfeito. Então, fui seguindo esse caminho. Chegou um momento que eu comecei a perceber que tinha dor física, a dor emocional, mas tinha algo que trazia a dor emocional. Tinha algo que ligava a dor emocional. Tinha um gatilho, certo? Tinha um gatilho. E qual que era o gatilho? Eu comecei a perceber que o gatilho era o ambiente. O ambiente onde a pessoa vivia ligava um gatilho emocional, criava toda uma configuração psicocomportamental que toda essa informação gerava algo dentro do nosso corpo. Então, essas emoções, elas liberam substâncias que afetam, sim, o nosso corpo físico. E ali a gente tem um processo de dor. Só que a gente não deve tratar a dor e nem só ficar na emoção, porque tem algo que vem antes. E o que é que vem antes? Qual que é o gatilho que vem antes? O ambiente. E quando consegui perceber isso, e essa percepção não foi uma percepção que alguém me trouxe, foi uma percepção que eu tive estudando e percebendo todas as histórias dos meus pacientes. Então, eu fui entendendo que tinha um ciclo, e eu fui encontrando que o gatilho principal era o ambiente. Perfeito. Mara, tá, e daí é só você que encontrou isso no mundo, mas ninguém fala sobre isso? Não, preciso contar para vocês que existe uma coisa que se chama epigenética. E o que que é epigenética? Ela estuda toda a influência do ambiente em sua vida. E preciso contar algo para vocês. Os estudos falam que 92, 94%, 90% de tudo aquilo que você vive, sente, percebe, são influências do ambiente. E o restante é genético. Porque a gente acha que tudo é muito genético, 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 genético. Não, é o ambiente. E eu vou te dar um exemplo para você conseguir perceber. Olha só, tenta raciocinar comigo, tenta perceber comigo. É algo que eu já trago para os meus alunos, eles já conseguiram sacar, espero que você também consiga sacar aí. Então, quando
lá na natureza, né? A gente está mudando as estações, certo? A gente está entrando para o inverno. O que os animais fazem antes de chegar o inverno? Eles vão coletar alimentos para guardar. Então, eles começam a fazer toda essa coleta de alimentos para guardar. É um depósito para eles passarem o inverno abastecidos e com alimentação e se manter aquecidos. Perfeito. Termina o inverno, todo mundo volta à sua vida ativa, à sua vida normal. Aí, as pesquisas, os livros de genética vão falar que os esquilos, eles vão, recolhem alimentos, armazenam, e essa é uma atitude de responsabilidade, ou essa é uma atitude que por trás disso tem a genética. A genética faz com que eles façam esse movimento. Só que se você perceber, tem algo antes da genética. Se vocês perceberem, tem um gatilho antes. E qual que é o gatilho? Qual é o gatilho? É o ambiente. O ambiente começa a mudar, a temperatura começa a mudar, eles começam a perceber que sim, estamos entrando num outro movimento e que eles precisam tomar essa atitude. Então, antes de ser genético, é ambiental. E isso é muito interessante, que se você não tem conhecimento de epigenética e você lê um livro de genética, tu acha que tudo é genética, porque eles explicam tudo com uma explicação genética. Mas existe algo que vem antes da genética. Vocês sabiam que é muito comum crianças nascerem mais no verão do que no inverno? Ai, Mara, isso é genético? Não é genético. Existe uma inteligência dentro de nós que é muito difícil termos filhos no inverno. Então, existe uma inteligência dentro de nós, onde nós ovulamos mais em épocas específicas para termos filhos no verão ou em épocas de maior calor. Olha só isso, gente. Ambiente. O ambiente influencia até mesmo no nascimento das crianças. Então, quando eu comecei a estudar tudo isso, eu percebi o quanto isso era rico e o quanto isso era pouco explorado e não conhecido pelas pessoas. Então, toda vez que eu trago para vocês os ensinamentos, percebam que eu falo muito sobre o ambiente, percebam que eu falo sobre essa influência, e talvez a gente não se dá conta o quanto é que o ambiente nos influencia. Você sabe que muitas vezes eu estou assistindo, por exemplo, um jornal, e o jornal está falando de um jogador de futebol em específico. O jornal também usa a palavra ambiente. O jogador X está vivendo um ambiente X e isso está acontecendo com ele hoje. O jogador, o cantor está vivendo um ambiente de controvérsias, de dificuldades. O ambiente é usado o tempo todo e a gente não se dá conta. E esse é o meu convite para você vir e se aprofundar, estudar mais profundamente tudo isso e perceber o quanto é que o ambiente controla você, as suas emoções, os seus relacionamentos, a sua saúde, a sua vida, a sua produtividade. O ambiente nos influencia a todo momento. E quanto mais você estuda, mais isso é uma montanha de informações, mais curiosidade você tem, mais você tem desejo de entrar nisso profundamente. Então, o ambiente controla mais de 90% de tudo aquilo que você vive. E eu convido você a fazer um teste em relação a tudo isso, a fazer uma brincadeira em relação a tudo isso. Então, se perceba, quando você decide pegar uma coberta, será que é um movimento genético? É o ambiente que está te influenciando? Quando você decide acender uma lareira, o que te faz acender uma lareira? O que te estimula a acender uma lareira? Então, eu quero que você comece a perceber tudo aquilo que você está criando no seu ambiente, tudo aquilo que você está trazendo para sua vida.
E se isso não tem muito de ambiente influenciando você? Não tem muito de epigenética, é o ambiente colocando você para fazer esse movimento, para criar esse movimento. Coloca isso em prática, faz esse movimento, dá uma observada, depois me conta como foi experimentar essa experiência. Eu me chamo Maraísa Faria, é um prazer estar aqui com você, eu sou idealizadora do Neuro Feng Shui. Me segue lá nas redes sociais, vai lá no meu Instagram, é doutora.maraisafaria, dra.maraisafaria. Vai lá no meu YouTube, se inscreve para você ver esse e muitos outros vídeos e vai para o meu canal de podcast para você escutar todos os áudios que eu deixei lá, muito conteúdo para vocês. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.